Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Estamos ao vivo via Facebook, estamos a cores, como eu costumo chamar, via YouTube, porque no YouTube é um vídeo. Então, meus amados, eu quero reunir-me com vocês hoje, né? Vamos se reunir hoje pela graça de Cristo, na mesa de Cristo, né? Se alimentarmos da palavra de Cristo e assim nós mantemos em comunhão com Cristo. Meus amados e minhas amadas, dê um like nesse vídeo, tanto nessa página no Facebook, tanto nesse canal no YouTube e principalmente no canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal, para que assim você não venha perder nenhum vídeo meu que seja colocado neste canal. E também este canal ele venha crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra verdadeira, como esta que nós vamos ouvir agora. Uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, uma palavra que edifica. Então, meus amados, chegou o momento de nós saciarmos na presença de Cristo com este pão que vai ser servido agora. Bem, o título do nosso estudo de hoje é Deus não quer ser buscado. Como assim? Como assim se Deus não quer ser buscado? Se o pastor me manda eu buscar buscar Deus na igreja todos os dias, principalmente os domingos, como assim? Então, esse é o título do nosso estudo. Deus não quer ser buscado. Então, para nós adentrar nesse estudo, né, vamos iniciar a nossa homilia pelo livro de Atos dos Apóstolos. Sejam bem-vindos nesta sala. Fica aconchegado aí no seu sofá, talvez na sua cama, você já esteja até deitado, não sei, depende da sua canseira, do seu dia de trabalho. É assim a igreja de Cristo hoje é assim. Uma igreja que não é mais uma igreja física, uma igreja que não tem necessidade de você se reunir mais junto. Eu não estou falando aqui também que é proibido se reunir, a igreja se reunir. Se reunir para confessar as grandezas de Cristo, isso não é errado, não é pecado. Mas se reunir para mentir, chamar Jesus de mentiroso, isso não pode. Então, meus amados, vamos começar pelo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo, para depois não ficar dizendo, ele não sabe ler Bíblia, porque você vai ler junto comigo. Se eu não souber, você também não vai saber, porque você vai ler junto comigo. Junto comigo você vai ler. Então, meus amados, no versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Vou repetir. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Eu não estou aqui falando o Deus do sistema religioso. E tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. E o que é que está escrito na sua Bíblia aí? Não, me ajuda aí. Me ajuda aí, o que é que está escrito na sua Bíblia? Por isso que eu estou falando, abra a sua Bíblia. O que é que está escrito aí? No versículo 24 ainda, né? O Deus, o Senhor dos céus e da terra, não, eu vou ler bem parcelado, ou parcelar em 10 vezes, né? Igual o cartão da Casas Bahia, parcelar em 10 vezes. Não habita em templo, não habita em santuário. Santuário é templo, é a mesma coisa, né? Nem aquele lá do Brás. Não habita em santuário feito por mãos humanas.
Então, se o pastor me manda eu buscar lá na esquina do Nebal, lá na esquina do Brás lá, buscar Deus lá, o que é que eu vou achar ele lá? Ele não vai estar lá. Meu amigo, me ajuda aí. Ele vai estar lá? Não está. Por que ele não está lá? Porque ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então você quer me dizer que naquele templo monstruoso lá no Brás, Deus não está lá? Você está lendo aqui comigo. Não está. Ele não habita lá. Naquelas catedrais que foi investido milhões de reais, Deus não está lá? Não está. Você está lendo comigo aqui, ó. Deus não habita em santuário. Habita ou não habita? Aqui está dizendo que não habita. Em santuário feito por mãos humanas. Então quando uma pessoa recebe um convite para ir buscar Deus, esse convite é verdadeiro ou é falso? É falso. Por quê? Porque Deus não está lá. Vamos continuar? Por mãos humanas. Versículo 25. Nem... Estão de brincadeira. Então isso aqui, eu acho que brincaram com nós. Principalmente comigo, que fiquei 21 anos. Nessa aqui, ó. 21 anos. Tentando servir a Deus. Ah, porque eu sou um servo de Deus. É que eu sirvo a Deus. Pronto, aqui, ó. Deus não habita, no versículo 24, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido. Não é servido. Não, me ajuda aí, abra a sua Bíblia, para depois você não ficar dizendo que eu não sei ler Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ele é servido ou não? Não é. Não é servido. Então, essa palavra, alguém está mentindo aqui. Não, eu só quero descobrir quem é que está mentindo aqui. Em quem que eu vou confiar? Com quem que eu vou abrir uma questão? Se é com os pastores que pregam que eles são servos de Deus, que servem a Deus, eu vou arrumar uma questão com essa palavra. E aí, meu amado? Com quem você acha que eu vou arrumar a questão? Com a palavra ou com aquelas pessoas que diz que servem a Deus? Com aquelas pessoas. Eles são mentirosos, porque Deus não é servido por ninguém, por homens. Vamos terminar aqui, ó. Nem é servido por mãos humanas. Então lá vai eu com a bandeja, lá o pãozinho, aqui, ó. Servir a Deus. Deus pega aqui, Deus pega aqui. Poxa, a palavra está dizendo que ele não é servido por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Deus nem habita nesses lugares que o homem construiu e nem é servido por eles. Então o que tem lá? Engano. Tem um engano lá. Porque você está lendo junto comigo. Isso aqui não está escrito, eu tenho certeza que isso aqui não está escrito só na minha Bíblia. Na sua também está. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Olha. Então, esse é o Deus da graça. Dessa graça que eu prego. Com certeza não é o Deus do sistema religioso. Não é. Porque o Deus do sistema religioso, ele precisa de homem para servi-lo. O Deus do sistema religioso, ele precisa de uma casa de pedra, de um templo de pedra para morar. Mas o Deus da graça, ele não habita em templo feito por mão de homem. O Deus da graça, ele não é servido por mãos humanas. E aí?
Cadê os teólogos? Cadê as teologias que Deus se quer em nada? Então, a teologia do sistema religioso é uma fraude. É uma fraude as teologias. A teologia que ensina a buscar Deus. As teologias que diz que Deus mora em templo de pedra. Então, meus amados, você vê o que é teologia. Isso é que é teologia do sistema religioso. Que prega um Deus que precisa das minhas orações, um Deus carente, que precisa das minhas orações. Um Deus que precisa que eu fique com fome, para que eu fique fraco e ele vença. Me ajuda aí. Então, é esse Deus do sistema religioso. Mas o Deus da graça, dessa graça que eu prego, dessa graça que eu vivo, esse Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem e nem é servido por mão de homem. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu prego. Né? Esse é o Deus que eu prego. Um Deus que não depende da minha oração. Um Deus que não depende que eu vá buscar Ele. Um Deus que não depende que eu fique com fome. Um Deus que não depende do meu dinheiro. Mas o Deus do sistema religioso necessita que você fique com fome. Precisa que você fique com fome. O Deus do sistema religioso, você tem que orar. O Deus do sistema religioso, você tem que dar dinheiro para Ele. Meus amados, que Deus que é esse? Então, se esse Deus for o Deus que criou os céus e o mundo, eu não quero ir para o céu. Por quê? Onde é que eu vou buscar dinheiro lá no céu para dar para Ele, então? E aí? Então, meus amados, o Deus da graça, esse Deus que eu apresento para você, é um Deus que não depende de mim, não depende de você. É um Deus que não depende do teu dinheiro, não depende da tua oração. É um Deus que age independente de nada. Então, é esse Deus que eu apresento para você. O Deus da graça é este. Aqui, de coisa, precisasse, né, de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo, Deus mesmo, é quem a todos dá vida. Então, um Deus que me dá vida, o que é que eu posso fazer para Ele? Mais ainda, um Deus que me dá a vida, o que é que eu ainda posso fazer para esse Deus? Meus amados, me ajuda aí. O que é que eu ainda posso fazer para um Deus desse? Um Deus que é Ele que me dá a vida. Respiração e tudo mais, é Ele que me dá. E o que é que eu posso fazer por Ele? Só o sistema religioso. 26. De um só fez toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana. Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. 27. Para buscar a Deus, se porventura tateando, você sabe o que é tateando? É quando você você entra num quarto escuro que não tem luz, não tem raio nem do sol nem da lua, nada no quarto, todo fechado, e você sai procurando as coisas, procurando. Eu vou dar um exemplo melhor. Você já se encontrou num dia que falta energia e você sai tateando atrás de achar uma vela para acender? É assim. O Deus do sistema religioso é assim. Um Deus que sai tateando, ele sai tateando, vai ser, vamos lá buscar Deus, cadê Deus, cadê? Onde tu tá? Onde tu tá, Deus? E eles nunca acham, porque todo dia estão indo lá buscar. Todo dia. Poxa, eu procuro essa caneca, eu achei,
pronto, está minha, está comigo. Está comigo. Não precisa ficar procurando mais. Mas é assim que funciona no sistema religioso? Não é. O Deus do sistema religioso, você tem que buscar, mas nunca acha. Nunca acha. Aqui, ó. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, né? Cadê? 27. Se porventura tateando, ou possam achar, né? Se tateando ou possa achar. Cadê Deus? Cadê Deus? Onde tu tá, Deus? Onde tu tá? Onde tu tá? Eu estou te buscando. Eu estou te procurando. Meus amados, você está lendo junto comigo. Não venham dizer depois que a sua Bíblia é diferente que eu não vou acreditar. Você está lendo junto comigo. Se por acaso tateando possam achar. Bem que se não está longe. Olha, meus amados. Bem que se não está longe. E aonde ele está? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, se os crentes procurassem Deus dentro deles, eles encontrariam. Mas vão buscar num templo de pedra, vão buscar num monte, não acha, não encontra, porque Deus não está lá, Deus não está no monte, Deus não está num templo de pedra, Deus está em mim, está em você. Então procure Deus dentro de você, que você vai achar Deus. Vamos terminar aqui. Vamos ir até o 27. Posso achar, bem que não está longe, é lógico que não está, está dentro de nós. Não está longe de cada um de nós. Não está longe de cada um de nós. Está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Então busque Ele dentro de você. Fale com Ele que Ele está dentro de você. Não peça para homem orar por você. Ore, fale com que oração, a palavra oração quer dizer falar. Então fale com Ele que Ele está dentro de você. Ele não está longe para você mandar algum motoboy. Manda ele então. Eu sou o motoboy. Então você vai me contratar para mim e buscar orar lá, orar, ir lá em Deus, buscar orar. Não, Ele está dentro de você, meu amado. Está dentro de você. Ore com Ele, fale com Ele. Não peça para homem orar por você. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Uma vez que você está pedindo para alguém orar por você, você está desprezando Ele. Ponha isso na sua cabeça. Uma vez que você está pedindo para alguém orar por você, você está desprezando Deus, que está dentro de você, querendo te ouvir. Está longe de cada um de nós. E para nós continuar, no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, aí nós começamos do versículo 24, volta até o versículo 16, nesse mesmo capítulo, capítulo 17, volta no versículo 16, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Preste atenção, meus amados. Você que vai buscar Deus num lugar, num templo de pedra, isso é idolatria. Deus não está lá. Deus não está lá, isso é ignorância.
Vamos aqui, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. É o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje crentes dominados pela idolatria religiosa. Você não pode continuar desta maneira. Você não pode se deixar se dominar por uma religião que o homem criou. Pela idolatria dominante na cidade. E tinha até agora que eu não lembro o Deus da cidade de Atenas, né? Eu acho que era uma deusa, se não me engano. Mas vamos pular essa parte. Versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga, né? Sinagoga, porque não existia igreja e nem era para existir hoje. Sinagoga entre os judeus. Então, sinagoga era onde os judeus se ajuntavam para buscar Deus, né? Os judeus. E os gentios piedosos também na praça. Também os gentios piedosos também na praça. Ou seja, os gentios religiosos também se ajuntavam na praça. Todos os dias, entre os que se encontrava ali, e alguns dos filósofos epicureus, né? E estoicos, contendia com Paulo. Paulo dizendo, não, isso aí é ignorância de vocês, isso aí é religião. E eles querendo provar o contrário. As coisas só mudaram de geografia, mas é exatamente isso que nós vemos hoje com a chamada Igreja de Cristo. Contendia com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer este tá galera, Paulo? Né? O que esta galera aí quer dizer? Que eles não conheciam o Evangelho de Cristo. Assim como as igrejas hoje não conhecem o que é o Evangelho de Cristo. O que quer dizer esta galera? E outros dizia, né, respondia, parece pregador de estranhos deuses. Pregador de estranhos deuses. E Paulo pregando o Evangelho genuíno de Cristo, que ele recebeu no terceiro céu. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Era isso que Paulo pregava. A Jesus e a ressurreição, né? Então, tomando Paulo consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Então, para eles, o Evangelho de Cristo era coisa nova, que eles não conheciam nem entendiam. E, infelizmente, só mudou a geografia, mas nós vemos aí homens pregando, dizendo que são pregador do Evangelho sem nenhum entendimento, sem saber o que estão pregando. E as igrejas batem palmas. Versículo, nós vamos ler até aqui o 23. Versículo 20, que é para encontrar com a primeira parte que nós lemos. Versículo 20, posto que nos traz aos ouvidos, né,
coisas estranhas. Então, para eles, o Evangelho de Cristo era coisas estranhas. Mas ele já havia, mas com certeza, ele já ouvia alguém pregando alguma coisa. Quem era que pregava para eles? Pedro, Tiago e João. Era o mesmo Evangelho? Lógico que não. Porque estão afirmando aqui coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. Então eles não entendiam o que Paulo pregava, chamaram de coisas estranhas, mas pelo menos eles ficaram interessados em saber. Ao contrário do que nós vemos hoje, porque nós pregamos esse evangelho para um chamado pastor que não é pastor, e ele não quer nem saber. Não, eu vou pregar é a lei, porque na lei eu posso ser um pastor. No evangelho de Cristo eu não sou nada. No evangelho na lei eu posso pedir dinheiro. No evangelho de Cristo eu não posso. Aí está a diferença. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra de outra coisa não cuidava, sendo senão dizer, eu ouvi as últimas novidades. Eu ouvi as últimas novidades. Então, para eles, o que Paulo pregava era novidade. E graças a Deus que eles ficaram interessados em saber, né? Pelo menos. Enquanto as igrejas de hoje vê a gente pregando o evangelho genuíno de Cristo e as igrejas não querem nem saber. Não foi meu pastor que pregou. Como se o pastor fosse pregar essas coisas. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, e eu digo daqui, senhores brasileiros, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Arca da Aliança, religião. Kippá é aquele golzinho que os judeus usam aqui, mas infelizmente no Brasil está assim de gente usando aquilo lá, né? Religião. Batismo nas águas, religião. Páscoa, que não é Santa Ceia, que a Santa Ceia não existe, religião. Então, em tudo vejo acentuadamente religiosos. Então, quando eu olho para o lado do sistema religioso, eu não vejo cristão, eu vejo gente religiosos e acentuadamente religiosos. 23, vamos ler até o 23, que foi o último, o primeiro, né, que nós lemos Não, é o último para chegar no que nós começamos no versículo 24, né? 23. Porque passando e observando, então Paulo passou, deu uma observada. Rapaz, os caras aqui é religioso mesmo, ó. Kippá, Arca da Aliança, chofar. Chofar é aquele chifre de carneiro, né? Esqueci o nome do que se põe aqui na frente, mas deixa pra lá. Cartiçal. E Paulo olhando, observando o povo que são religiosos, hein? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também. Ele encontrou mais isso, além do altar, além das Arca da Aliança, chofar, kippá, cartiçal, ele encontrou mais coisa, né? Encontrei também um altar. A Igreja de Cristo não tem altar. O altar de Cristo é a nossa mente. É aqui que ele ministra
o evangelho dele na nossa mente. O vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Deus desconhecido. Então tá aí, só mudou a geografia, mas a igreja buscando, adorando um Deus que elas não conhecem. Eles não conhecem o Deus da graça. Eles não conhecem. Então é necessário, se faz necessário da igreja conhecer o Deus do que eles adoram, do que eles buscam, né? Porque se eles conhecessem, eles sabiam, iam saber, iam entender que Deus não quer ser buscado. Deus não quer ser buscado. Deus quer ser conhecido, né? Tem um altar, um Deus desconhecido. Então você fica aí, você não conhece Deus, aí fica buscando um Deus desconhecido que não acha nunca. Mas não é isso que ele quer. Ele quer ser conhecido. E infelizmente os crentes não conhecem o Deus da graça. É preciso conhecer para pararem de sair buscando, né? Um Deus desconhecido. Pois esse que adorais, né? Esse que adorais, eu vou dar só um exemplo, né? O homem da mão furada está passando por aqui, deixe ele vir. Se o homem está com a mão furada, então ele está lá na cruz ainda. Então, eles conhecem Deus? É lógico que não conhecem. Porque uma pessoa que conhece Deus não vai cantar homem da mão furada. Pelo amor de Deus. Pois esse que adorais sem conhecer. Os crentes não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Então, o povo vendo na mente deles, achando que Jesus de Nazaré é Deus, que infelizmente até hoje está aí a igreja de Cristo conhecendo Jesus de Nazaré como Deus. Mas Jesus de Nazaré não era Deus. Era Deus como nós somos. Deus com D minúsculo. Jesus de Nazaré não era Deus com D maiúsculo. Porque Deus com D maiúsculo só existe um. Então esse Deus que os crentes adoram, buscam. Eles adoram, buscam um Deus que eles não conhecem. É preciso conhecer. Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, no capítulo 4, do versículo 20 ao 23. Versículo 20. Nossos pais, isso aqui foi uma conversa que Jesus encontrou com uma samaritana, não, aliás, uma cananeia, né? Era uma cananeia. Jesus foi lá, no poço, estava cananeia, lá no poço, tirando água no poço. Vamos ler aqui. Ó. Nossos pais adoravam neste monte, a cananeia falando com Jesus. Então, nesse evento aqui, se nós for levar pelo lado religioso, pelo lado, como é que chama? Legalismo, né? Que nas igrejas evangélicas, eles pregam muito legalismo. Então, se nós for pregar o legalismo, então nós vemos aqui, nessa passagem, que Jesus cometeu dois grandes erros. Primeiro, porque a mulher estava só. Então, os judeus não se achegavam no local onde uma mulher estava só. Então, nem um judeu homem, né, se achegava no local onde tinha uma mulher só. Não chegava.
É, o segundo erro dele é de ficar conversando com a mulher, né? Pedindo, ele ficou de diálogo com a mulher, né? Vamos ler mais aqui para nós entender. Adorava neste monte. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? Então a mulher dizia, olha, no tempo dos meus pais, era aqui nesse monte que nós adorava a Deus, que eles vinham aqui adorar a Deus. Hoje, diz que tem um templo lá em Jerusalém, que nós nem sequer podemos entrar lá, que o gentio não podia entrar no templo, ficava fora, ficava lá de fora. Que nós nem sequer podemos entrar lá. Aí vê que Jesus falou. Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, acredita em mim, acredita no que eu estou te falando. Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, preste atenção, nem neste monte, nem em Jerusalém, lá no templo de pedra, adorareis ao Pai. Então, o Deus dos crentes, do sistema religioso, não pode ser o mesmo Deus da graça. Porque o Deus dos crentes se busca no monte. E Jesus disse aqui, tá vindo uma hora aí, que não vai ser mais no monte que vai se adorar ele, vai se adorar o Deus, não. E nem lá no templo. Aí o Deus dos crentes tem que buscar ele no monte, tem que buscar ele num templo de pedra. Meus amados, me ajuda aí. É esse o Deus? Não pode ser o Deus da graça, não pode ser o Deus que nós olhamos lá no princípio, o Deus que criou os céus e a terra, criou o mundo e tudo quanto nele há. Não pode ser. Porque o Deus que criou os céus e a terra, ele não habita em templos feitos com mão de homens. O Deus que criou os céus e a terra, ele não é servido por mãos humanas. O Deus que criou os céus e a terra não quer ser buscado lá, aqui. Nesse monte, nem em Jerusalém, vos adorais. Vos adorais o que não conheceis. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. É lógico que ele era judeu. Vem do judeu. 23. Mas vem a hora. E a hora chegou. 2000 anos quase. 1900 e tralalá. Passou. Que Jesus falou. A hora chegou. De que vocês não vão adorar mais lá no templo de pedra. Que vocês não vão adorar mais aqui no monte. A hora chegou. 2000 anos passaram. E o povo buscando Deus no monte. E o povo buscando Deus num templo de pedra. É o Deus da graça? Não é. Não é. Não é e não é. Lá pode cair ouro em pó. Mas Deus não está naquele meio. Deus não está. Pode chover ouro em pó lá dentro. Não importa. Não é o Deus da graça. Porque vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Então tem os falsos também. Olha aqui. Se tem os verdadeiros, porque tem os falsos. Né? Ou senão eu ia dizer... A hora chegou em que todos vão adorar em espírito. Todos está escrito? Não é. Aqui está escrito os verdadeiros. Então os verdadeiros, se eu mastigar um pouquinho, os verdadeiros adoram Deus em espírito e em verdade.
Os falsos vão lá no monte, vão lá no templo. Bem, me ajuda aí. Mas é isso que a palavra está falando ou não é? É exatamente isso. É exatamente isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque eles vão me buscar. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Porque são estes adoradores que o Pai procura. Que o Pai procura. Não é os... Quem procura Deus, meus amados, é os falsos adoradores. Não importa o aleluia, glória, glória. Não importa. Buscou Deus, é falso. É falso. Porque os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque são estes, os que adoram em espírito e em verdade, que o Pai procura. Então, meus amados, está aí. O Pai procura. Os adoradores de Deus, Ele procura. Ele procura. Para os seus adoradores, Ele procura, o Pai procura para seus adoradores. Tá aí. Achamos os falsos adoradores. É assim, quando nós lemos mesmo, de fato, de verdade, nós achamos os verdadeiros adoradores, os falsos pastores. Achamos tudo aqui. Né? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, um versículo só, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se tornou o galardão. Deus se tornou o galardão. Ele busca, né? E aquele que ele busca, ele ainda dá galardão. É isso que você está lendo comigo? É isso mesmo? Você leu? Então tá certo. Né? Ou vamos ler de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, o que é necessário? O que é que precisa eu adorar a Deus? Buscar ou crer? Não, preciso crer só. Creia que Ele existe e que torna-se galardoador. Ele existe, né? Creia que Ele existe e que Deus se torna galardoador dos que o buscam. A palavra se tornou do que o busca. Então é Deus que o busca, não é eu. E em Hebreus ainda, volta um pouco, do 11 para o capítulo 8. Capítulo 8, no versículo 10 e 11. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Que dias? Os dias da aparusa, os dias da tribulação que ia acontecer. Isso aqui era uma profecia de Isaías, se não me engano, Isaías, Jeremias, né? Jeremias já tinha profetizado isso aqui. Paulo apenas está repetindo a profecia. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa. Firmarei, não estava firmado ainda. Você vê, no dia de Paulo, o profeta profetizou. No dia de Paulo, depois da cruz, já, né? Mas Paulo ainda buscou a profecia de Isaías, que firmarei, não estava firmado ainda. Não estava. Firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente
no altar dele, onde ele ministra, né? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então as leis de Deus agora não é em páginas amarelas, ela é na nossa mente. As minhas leis também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei porque não era ainda, né? Não passou os dias que tinha acontecido ainda, mas hoje já aconteceu. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11, tem 11? Tem, versículo 11. E não, preste atenção, e não ensinará jamais cada um o seu próximo. Aí você deve estar dizendo, e você não está ensinando? Não, eu não estou ensinando. E aliás, nem era para mim estar aqui. Nem era para mim estar aqui. Se a igreja não tivesse se desviado. Mas como a igreja se desviou, temos que voltar a pregar o evangelho novamente. Ensinará jamais cada um o seu próximo. Se a igreja não tivesse desviado, ninguém precisava disso aqui. Ninguém precisava ficar pregando para ninguém. Pedido dízimo, manda se batizar nas águas. Ninguém precisava. Né? Seu próximo. Nem cada um ao seu irmão. Dizendo, conheces o Senhor? Não é assim que esses evangelhos que eles pregam? Evangeliza tudo? Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Mas se a igreja não tivesse desviado, ela conhecia o Deus que ela adorava e não precisava ir buscar. Ela sabia que Deus estava dentro dela. Mas como não conhece, aí é preciso buscar e não vão achar. E é preciso pregar de novo o evangelho para a igreja. 2 de Coríntios, já estamos terminando, hoje vamos terminar mais cedo. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho, Paulo pregando aos Coríntios, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. A igreja se perdeu. Por isso que eu estou aqui. E muitos outros, muitos não é muitos, é poucos. Poucos outros que pregam o evangelho genuíno por aí também está pregando. Né? Por quê? Porque a igreja se perdeu. Foram na história de religião e está aí uma igreja totalmente perdida. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, quem era o Deus do século de Paulo ainda, que mandava, que eles viviam, né? A turma que vivia a lei, quem era o Deus daquela época? Moisés. Que eles viviam o ministério de Moisés, não era outro ministério que eles viviam. Eles viviam o ministério de Moisés. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, o Deus desse século cegou. Não é o Deus do século que nós vivemos hoje, é o Deus do século que eles estavam vivendo. Como eles viviam a lei de Moisés, o ministério de Moisés, quem era o Deus? Moisés. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Por isso que hoje não entende mais nada. Para que lhe não resplandeça a luz do evangelho. Não resplandeça. Então, se você vive a lei de Moisés, é o que eu falei, acho que foi ontem, se não me engano, num vídeo, que quem pratica a lei não pode entender o evangelho de Cristo, porque é a luz do evangelho, porque esse evangelho é a luz para
para a nossa mente, para nós andar segundo essa luz. Então quem vive na lei está na escuridão, porque na lei não tinha luz. O ministério da lei era um ministério de escuridão e morte. Era o ministério de Moisés. E é o que Paulo está dizendo aqui. Ó. O Deus do século deles cegou o entendimento deles, né? Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, como que o crente que segue lei, pratica a lei, vai entender o Evangelho? É preciso estar no Evangelho. Para entender o Evangelho, tem que estar no Evangelho. Não pode estar fora. Segundo 2 de Coríntios ainda, né? Nós estamos no capítulo 4. Volta a um capítulo, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 15, acho que é isso, versículo 13. Do versículo 13 ao 18. Vamos começar do 12, tá? Do versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia. Não, você não falou que não serve, que Paulo não servia a Deus? Mas era na época dele. Nós não podemos, nós temos que respeitar e ler a Bíblia no seu tempo. Então, na época de Paulo aqui, ele estava na esperança da volta de Jesus, então eles ainda serviam. Eles ainda eram servos, né? Porque eles pregavam o Evangelho. A esperança de servirmos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, o Deus do século deles. Achamos ou não achamos? Se lê, acha. Mas a igreja não quer ler, né? Quando lê, acha. Achamos ou não achamos o Deus daquele século de Paulo? Achamos. Quem era? Moisés. Está aqui, ó. Não somos como Moisés, que punhava um véu, né? Tapava os olhos dos crentes, do povo, né? Punhava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, e hoje os pastores põem esse mesmo véu nos crentes, para que a igreja de Cristo não entenda. Os filhos de Israel não atentasse na terminação do que se desvanecia. Então Moisés, vendo que aquela glória, de que quando ele descia do monte o rosto dele brilhava, e Moisés vendo que estava acabando, o que é que ele inventou? Um véu. Para o povo não ver o brilho de Deus, que não estava mais. Porque se o povo visse que o brilho de Deus não estava mais no rosto de Moisés, eles com certeza iam perguntar: e Moisés, cadê Deus? Cadê o Deus não está no seu rosto mais? Você não está representando mais Deus. O que é que ele fez? Olha a astúcia de Moisés. Colocou um véu no rosto. E o que é que os pastores fazem hoje? A mesma coisa, só mudou a geografia. Eles lêem a velha lei de Moisés, então o véu automaticamente desce. É meio que apertar um botão. Na hora desce. Eles não entendem o Evangelho. Paramos com o versículo. Lemos o versículo 12, do versículo 12, 13 ainda, né? Teobrafás, está no versículo 13. Se diz assim, o versículo 14. Mas o sentido deles, a mente deles, se embotraram, escureceram. Se escureceu, escureceu, dá no mesmo, né? Se esqueceu, escureceu, dá no mesmo. Se embrotaram. Pois até o dia de hoje,
quando faz a leitura da antiga aliança, a leitura de Moisés, na antiga aliança, o mesmo véu permanece. É automaticamente, meus amados. É automático, não tem como fugir. Se os crentes entendessem do Evangelho, Deus era mentiroso. Deus era mentiroso. Essa palavra era mentirosa. Mas não é que a palavra é mentirosa, é que os crentes não entendem mesmo. Deus não permite que eles entendam do Evangelho. É incrível. É incrível, porque a gente lê aqui, ó, você está acompanhando junto comigo. Se você é um crente, eu duvido que você esteja entendendo. Duvida que você esteja entendendo se você for um crente. É mais fácil um cara lá no bar. O cara chegou trambecando em casa, já tomou uma meia dúzia, já chegou trocando os passos em casa. Se ele ligar o celular e pôr esse vídeo, ele vai entender tudo. É mais fácil um cara que esteja trambecando, ele ver o vídeo e entender, do que um crente entender. Se embrotaram, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado. É eu que estou falando? Está escrito. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido o véu de Moisés. É removido. Versículo 15. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a lei de Moisés, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe será retirado. Então, se o camarada está crente, pastor, presbítero, professor da escola dominical, pregou Moisés, o véu, e o evangelho se apaga na mente dele. É incrível isso, eu acho isso incrível. Eu acho essa obra incrível. Como que Deus consegue fazer isso? Apagar da mente do crente o que ele lê. Ele vai lendo e Deus com a borrachinha apagando. Vai lendo e Deus com a borrachinha apagando. Quando termina de ler, não entendeu o bulufas. Versículo 16. Vamos ler até o 18, né? Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que é que você entendeu aqui? Então o crente, por que o crente não entende? Não tem o Espírito de Deus, meus amados. Não tem. Não tem. Está aqui escrito, você está lendo junto comigo. Não tem, por isso que eles não entendem. Para entender o Evangelho de Cristo, tem que ter o Espírito dele. Se não tiver, não entende. É o que nós lemos aqui. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde tiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade para entender tudo. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, tirando o véu, tirando a lei de Moisés, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho. E é bom refletir, o Paulo aqui falando, contemplando como espelho. Na época de Paulo, o espelho da época de Paulo não era que nem o nosso hoje. O espelho da época de Paulo era turvo, era um latão polido. Então eles não viam a imagem nítida como nós vemos hoje. Então hoje nós vemos a graça de Cristo nítida. Porque não tem nada para em nossos olhos. No tempo de Paulo tinha. Meus amados, isso é demais. É demais. É revelador demais. Contemplando como por espelho
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Cada dia nós vamos se transformando, aprendendo mais e mais. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Como pelo Senhor o Espírito. Temos duas passagens aqui, e a próxima é Efésio. Abra sua Bíblia em Efésio. Efésio, no capítulo 1, versículo 16 ao 18. Diz assim, ó. 16. Eu vou começar do 15, para não ficar perdido esse versículo aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e Paulo está se referindo aqui no Senhor Jesus, porque ele não tinha voltado ainda, então Jesus era o Senhor, mas hoje Jesus não é mais o Senhor. No Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí, você não falou que eu preciso orar? Meus amados, Jesus não tinha voltado. Então, todos eles estavam na busca da volta de Jesus. Todos eles. Nas minhas orações, vamos ler o 17, vamos. 17. Para que o Deus do nosso Senhor, você vê se Jesus era Deus. Preste atenção, meus amados, você lê. Você que fica dizendo que Jesus é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Tem gente crente aí, 40 anos de crente, dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Está xingando Deus, está rebaixando Deus. Está rebaixando. Aqui, ó. Paulo confessando aqui. Para que o Deus do nosso Senhor. Então Jesus era o Senhor deles. Porque o reinado estava na mão de Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré estava com todo o poder ainda. Nessa época aqui. Mas chegou o julgamento, depois do julgamento, diz segunda de Coríntios, que ele voltou, depois que venceu a morte tudo, voltou, entregou tudo ao Pai. Então ele não é mais Senhor, que ele entregou tudo ao Pai. Agora o Pai é tudo em todos. Jesus de Nazaré não é mais Senhor. O Deus do nosso Senhor. Quem era o nosso Senhor dele? Jesus de Nazaré. Então, ele tinha um Deus ou não tinha? Tinha. Então, Jesus de Nazaré não era Deus, porque ele tinha um Deus. O Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Espírito. Você vê que ele não pediu para Jesus de Nazaré, ele pediu direto para Deus. Vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Cara, a pessoa que canta o nome da mão furada está passando por aqui. Que conhecimento que essa pessoa tem? Zero de conhecimento, zero. No pleno conhecimento dele, 18 para encerrar aqui. Iluminados os olhos do vosso coração, e nós sabemos que coração não tem olho, então está se falando de mente, de raciocínio. O vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nos santos. Então, meus amados, para nós encerrar hoje,
Acho que nós devia até pular essa parte aqui. Mas abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 42. Para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção. E temos uma noite abençoada. E assim nós vamos dormir o sono dos justos. Depois de uma bênção dessa, né? De um estudo desse, de uma revelação dessa. Então nós vamos dormir o sono do justo. É Jó 42, do versículo do 1 ao 5. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu, na oração, Deus falando com Deus, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode frustrar. Pelo menos nós estamos vendo aqui que Jó reconhecia que Deus era Deus, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas quando Deus tem um plano, por exemplo, de me disciplinar, que Deus a livre, né, de uma doença, aí eu faço uma oração, aí Deus muda os planos dele. É isso, meus amados. Quando eu falo para você que oração não adianta você ficar dobrando o joelho na rua, aquilo é ignorância. Você pedindo oração para homens, isso é ignorância. Porque Deus não vai mudar os planos dele. E se os planos de Deus foi para você não passar dessa noite, você não vai passar dessa noite. Se os planos de Deus for para você viver mais 50 anos, você vai viver mais 50 anos. Orando você ou deixando de orar. Então esse era o Deus de Jó que ele conhecia e é o Deus que eu conheço. Um Deus que oração não muda os planos dele. Um Deus que jejum não muda os planos dele. Um Deus que dízimo não muda os planos dele. Então é esse Deus que eu conheço. O mesmo Deus de Jó. Mas o Deus dos crentes certamente não é esse Deus, é outro. É outro. O Deus dos crentes ele precisa de oração, porque ele é carente de oração. O Deus dos crentes precisa de dinheiro, não sei para quê, mas precisa. O Deus dos crentes precisa que busque ele lá no monte, procurar ele lá no monte, lá no meio dos matos lá. Os deuses dos crentes precisam que vá até num templo de pedra buscar ele. O Deus de Jó e o Deus que eu conheço não precisa de nada disso. Teus planos não podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é esse pastor, essa crente, esse crente que pode encobrir os conhecimentos de Deus com oração, querendo mudar os planos de Deus com oração, com jejum? Isso é um Deus fraco, um Deus desse não serve para nada. Um Deus que precisa de oração, precisa de jejum. Conhecimento encobre os conselhos. Na verdade, falei do que não entendia. Olha, Jó se rebaixou. Na verdade, Senhor, perdão. Eu falei de coisas que eu não entendia. Perdoe-me. Então está na hora desses cães gulosos pedirem perdão para Deus. E não enganar mais a igreja, dizendo que tem que dar o dízimo, senão você está roubando a Deus. Pedir perdão para Deus para não fazer mais campanha, que campanha não tem na Bíblia. Santa Ceia não tem na Bíblia. Então está na hora de vocês pedirem perdão para Deus e se converterem de fato
e de verdade. Entendia coisas maravilhosas demais para mim. Olha, Jó agora se curvando aqui. Ó. Coisa demais para mim. Coisas que eu não conhecia. 4. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Havias dito e eu falarei. Né? Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Né? Eu te perguntarei, tu me ensinarás. 5. Vamos ler até o 5. Vamos ler até o 6 para não ficar pendurado num versículo só. Eu te conhecia só por ouvir falar. 31 anos eu fiquei dentro de um curral que só conhecia Deus por ouvir falar. E os crentes só conhecem Deus por ouvir falar. Só. Porque um Deus que precisa de oração, um Deus que precisa de dinheiro, um Deus que precisa buscar Ele, certamente não é o Deus de Jó e nem o meu. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo. Depois que eu parei de buscar Deus, os meus olhos se abriram e agora eu vejo Deus na minha vida. Meus olhos te veem, por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Aí, meus amados, é esse Deus que eu apresento para vocês. O Deus da graça, o Deus que não depende, o Deus que não precisa de oração para fazer, Ele faz. É esse Deus. Então, meus amados, eu recebo esta palavra. Se você recebe esta palavra, que você é um cristão genuíno, você pode dizer, eu sou cristão, porque você vive a palavra de Deus. Então, meus amados, graça eterna e até o nosso próximo encontro. Amém? Fica com Deus e seja abençoado com todas as sortes de bênção.